Graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração. Quero ler um versículo antes de iniciar, né? Salmo 75, versículo 1. Que diz: a ti, ó Deus, glorificamos e a ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas os declaram. Amém? Amém. Continuamente o Senhor tem mostrado as suas maravilhas e o seu poder diante dos seus filhos, né? Que possamos adorá-lo, que possamos engrandecer nessa noite, aprender mais dele e ter também o nosso tempo de comunhão também, ver os irmãos e matar a saudade, né? Possamos honrar e louvar a esse Deus em comunidade, apesar de não juntos, mas juntos conectados aqui nessa live. Amém? Deus abençoe. Equipe de louvor. Agradecimento? Hein? Agradecimento? Não, vai fazer o outro lá que você vai falar. Oferta de amor. Tá. Depois cantar eles. Pode falar, tia. Vamos ofertar nossas vidas ao Senhor. Boa noite, igreja. Neste momento, vamos cantar juntos. Amém? Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Toma em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Começando lá em cima mesmo? É. Como? 454. Temos enfrentado muitas lutas, né, irmãos?
mas somos em Jesus mais que vitoriosos. Então, vamos cantar Vitória nas Lutas? O hino de número 454? Isso aí é muita nota. Não. Então, o carinho vai poder ajudar. Aqui. 1, 2, 3, 4. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dá-nos a falta e da paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defende-nos a livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, mas se tenha esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo, todo bem que está quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Defende-nos a livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Irmãos, temos por lutas passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Amém, irmãos? Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Meu Deus. Eu quero estar relembrando os irmãos que, exatamente como o hino diz, que Deus, Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. E também as mensagens do pastor Osias também, no grupo da igreja também, né, reafirmando esse cuidado, né, que Deus tem conosco, né? Ele nos protege, Ele cuida de nós. E apesar das circunstâncias, muitas vezes a gente acha que... A gente não, as pessoas aí fora acham que Deus esqueceu do mundo, mas na realidade Deus está tratando cada um de nós de uma forma maravilhosa, né? Então que nós possamos continuar honrando este Deus, né? E um dos compromissos que nós temos de honrar o nosso Deus, irmãos, é com os nossos dízimos e ofertas. Por que falar de dízimos e ofertas durante uma pandemia? Porque estamos ajudando muitas pessoas. E não tem como ajudar as pessoas sem recursos, né? Então eu quero ler só um versículo aqui, Mateus 23, 23, que diz que, né, eu gosto de usar o Novo Testamento para falar sobre dízimos, né, porque dízimos não é só uma coisa de Antigo Testamento.
Então Jesus ele está falando ali dos fariseus, para os fariseus, sobre a misericórdia, sobre o que eles fizeram com a fé, com o comércio de fé que eles fizeram, e Jesus estava falando ali para eles, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimos do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei. Só um minuto, irmãos. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir a elas. Então, Jesus está falando aqui para os fariseus que não adianta dar o dízimo e a oferta e não ter misericórdia. Em outro lugar na Bíblia diz que se você tem algum problema com seu irmão, antes de dar uma oferta, vá, se desculpe com seu irmão e depois dê a oferta. Não precisa deixar de dar a oferta. E também Jesus está falando assim para os escribas. Não precisa deixar de dar o dízimo, continue dando o dízimo. Mas não omita a misericórdia, não omita a fé, a lei e o juízo. Amém, irmãos? Nós devemos contribuir com a casa de Deus para o sustento do seu povo, para que a igreja continue aberta. Apesar de portas fechadas durante a pandemia, a igreja está aberta na rua, ajudando as pessoas, né? Contribuindo com os missionários que estão no campo. Hoje a irmã, logo de manhã, já mandou algumas informações sobre os missionários. Devemos contribuir, ajudar, para que a igreja continue trabalhando. E esse dinheiro, irmão, certamente será investido no reino de Deus. Vocês podem ter certeza disso. Amém? Então, eu gostaria de apresentar o pastor David Bango. Ele vai trazer uma mensagem para nós hoje, para a edificação da nossa igreja, né? Recebam ele como um profeta de Deus para a sua vida, como um profeta de Deus que está entrando na sua casa agora, te trazendo boas novas e o amor de Deus através da sua palavra, em nome de Jesus. Pastor David Bango, a palavra está com o irmão. O irmão está no mudo. Agora sim. Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder me conectar a vocês, apesar desta ferramenta virtual. Eu costumo dizer que este momento que nós temos como igreja é extremamente importante. Não é o pastor, não é o líder que faz o culto para a igreja, mas o culto é a participação da igreja. A igreja toda reunida, membros do corpo de Cristo, portanto, unidos em louvor, em adoração, participam deste grande evento. E nós podemos juntos celebrar ao Senhor, glorificar ao Senhor. E é uma alegria poder participar disso com vocês, podermos refletir a respeito da palavra de Deus. Eu me sinto muito, muito feliz a responder o convite do pastor Osias para juntos podermos ter esse momento de reflexão da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos os primeiros trechos da carta ao 1 João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia e nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos neste momento reclinar o nosso coração e os nossos ouvidos diante de Ti para ouvirmos as palavras que procedem do Senhor. As palavras que procedem de Ti são palavras da vida, são palavras que nos transformam, são palavras que nos conduzem à vida eterna. São palavras que revigoram a nossa alma, o nosso espírito e tudo a respeito de nós. Essas palavras são vida porque procedem da boca divina. E nós queremos, neste momento, nos curvarmos diante de Ti. Nós colocamos a nossa alma e o nosso coração de joelhos neste momento para ouvirmos a Tua doce palavra. Fale conosco, de acordo com a Tua vontade. Me usa, Senhor, como instrumento para comunicar as verdades do Teu Evangelho, conforme é o Teu Evangelho. Esta é a nossa oração. Para a glória do Teu nome, oramos. Amém e amém. Amém. Meus queridos, eu quero, neste momento, refletir com vocês a respeito da verdade objetiva do Evangelho. A verdade que diz respeito à própria palavra de Deus. Mas antes eu quero lembrá-los que o nosso Deus é o Deus Emanuel. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus perto, Ele é o Deus acessível, Ele é o Deus conosco. Quando nós contemplamos o mistério da Trindade, o mistério da natureza de Deus, nós percebemos que o Senhor, Ele é a eterna comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em beleza, força, poder e dignidade. Pai, Filho e Espírito Santo estão de tal forma voltados um para o outro em uma eterna comunhão de amor. Por isso o apóstolo João afirma que Deus é amor. E de fato, o nosso Deus é uma eterna comunhão de amor. E quando nós nos convertemos verdadeiramente para a direção do Evangelho, para essa direção que aponta a palavra de Deus, literalmente nós voltamos para casa. E essa é a maior experiência que eu e você podemos ter de render-se a esse amor divino. Essa é a maior experiência que nós podemos ter com a paternidade celestial. Voltar-se para Ele, aquele que é o verbo da vida. João começa nos apresentando a respeito do verbo da vida.
vai, já no primeiro versículo, mostrar quem Jesus é. Quem é este Deus? É importante lembrar que o apóstolo João, ele não está escrevendo para uma igreja local específica. O apóstolo João, ele está escrevendo para todos aqueles que são cristãos. Aqueles que receberam a prerrogativa ou a primazia de serem feitos filhos de Deus. João está escrevendo para essas pessoas. E o apóstolo João vai chamá-los de tecnia. Tecnia significa filhinhos. Esta é a expressão de amor e de carinho que o apóstolo usa para nos introduzir a este verbo da vida. João revela aqui no texto 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto que João vai revelar para nós, que vai trazer para nós aqui no texto, é que Jesus é o verbo da vida. Ele vai revelar para nós o conhecimento da verdade, e este conhecimento da verdade tem a ver com o próprio Jesus. O segundo aspecto que o João vai nos revelar no texto é, portanto, a prática da verdade. Se você conhece a Jesus, você se expressa na prática que, de fato, você conhece a Jesus. E a terceira realidade tem a ver com a comunhão, com a ligação, tem a ver com a beleza de estar em Jesus. Vamos analisar essa porção de texto, versículo por versículo. Em primeiro lugar, João, ele nos remete à realidade de quem Jesus é, conforme eu já disse. Ele vai mostrar Jesus Cristo como sendo o próprio verbo. Cristo ele é apresentado como o verbo divino no texto. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que, por meio do qual tudo foi criado. Jesus é este que é o padrão da existência. Aquele que está além da existência. Em primeiro lugar, ele cria todas as coisas. O texto diz o que era desde o princípio. Quem é desde o princípio, senão aquele que criou todas as coisas? Ele criou os céus e a terra e os confins do universo. Jesus é este Deus. Ele é o principal sobre todos. Ele que dá o curso da existência. Ele que direciona a existência. Ele que governa a existência. Ele que governa todas as coisas. Às vezes, em algumas situações da vida, nós chegamos a cogitar de que tudo está fora do controle. Bom, fora de controle é algo que pode acontecer somente conosco, que somos seres humanos falhos e limitados. Porque para Deus, nunca, em nenhum momento da história, alguma coisa ficará fora do controle. Deus está sempre no controle, no comando e no governo de todas as coisas. Ele dirige as nossas vidas. Até quando as nossas vidas parecem de cabeça para baixo, aparece tudo, parece que está indo, está sendo jogado fora. Ainda assim, Ele está cuidando, Ele está controlando, Ele está governando todas as coisas conforme o seu bom propósito. O trabalhar de Deus é excepcional. Ele cuida de nós até em mínimos detalhes. O apóstolo João já nos remete a essa realidade. Ele vai nos remeter a este que governa, que controla todas as coisas. E essa realidade mostra para nós que Jesus, ele é o Filho eterno. Ele é o Verbo eterno, porque desde a eternidade, desde o começo de todas as coisas, ele estava lá e ele cria tudo. Ele não teve princípio, porque ele é o princípio de todas as coisas. João, aqui no texto, não começa apresentando Jesus na manjedoura. João começa apresentando a Jesus como sendo o berço eterno de vida e de luz. Jesus é o berço eterno de vida. A vida está nele e somente nele. João, portanto,
ele vai trazer essa realidade excepcional para nós. Observa que João, ao falar de Jesus, ele não começa a falar de si mesmo, ele começa a falar de Jesus. E essa realidade é importantíssima para nós na pregação do Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho e falamos a respeito das verdades divinas, nós não começamos falando de nós. O Evangelho não tem a ver com o pastor. Não é a história de um pastor que salva. O Evangelho tem a ver com Jesus, porque é Ele quem salva. O Evangelho começa com Jesus. Sem Jesus, não há Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia só pode fluir em Jesus. Jesus é o fundamento do Evangelho. Jesus é o fundamento da boa notícia. O Evangelho começa nele. Ele é o ponto de partida do Evangelho. Ele é o ponto de partida da boa notícia. Este é Jesus. E João vai mostrar para nós essa realidade. Que Jesus é a fonte primária da existência. Ele que dá a origem da existência. Jesus é o poder. Ele é como que o magistrado. Ele é o poder absoluto que sustenta o universo. Ele sustenta o universo em todas as circunstâncias. Até diante de coronavírus, Jesus está sustentando o universo. Coronavírus só pode abalar as pessoas que não estão em Deus. Porque quem está em Deus, haja pandemia ou sem a pandemia, ainda assim, Deus está no governo, no controle e no cuidado de todas as coisas. Porque é Ele que é o poder que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que, por meio do qual, tudo se estabelece em beleza, em perfeição e em sintonia. Vocês vão se lembrar que o apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Essa é a sintonia da ação do Espírito Santo. Essa é a sintonia do governo e da majestade de Cristo. João, ao falar do Evangelho, ele começa apontando para quem Jesus é. Ele diz o que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos. E apalpamos a respeito do verbo da vida. O Evangelho é a respeito de quem Jesus é e não a respeito de nós. A segunda constatação que nós vamos ter aqui no texto é que João, depois de mostrar quem é Jesus, depois de falar quem é este verbo da vida, que cuida, que sustenta, que governa, que excede a existência, João então começa a expressar a sua relação com este que é o verbo da vida. E ao fazer isto, ele vai usar órgãos de sentido, 3 órgãos de sentido. Ele vai usar visão, a audição e o tato. Ele vai dizer assim, nós o vimos. João viu quem era Jesus. Depois ele vai dizer que nós o ouvimos. Eles tiveram a primazia de ouvir a sua doce voz. Os discípulos tiveram a alegria de ouvir a voz de Jesus. E ele vai dizer no texto que nós vimos e ouvimos. E depois ele vai dizer que também o apalparam. Conhecer a verdade diz respeito a ver quem é Jesus. É necessário que os nossos olhos espirituais sejam curados, sejam abertos para nós vermos quem é Jesus. Para nós sabermos quem é Jesus de fato. Sairmos daquela realidade, vocês vão se lembrar que um pouco antes, descrito nos evangelhos, que Jesus chamou os seus discípulos e perguntou para eles quem o povo, a multidão, diz eu ser. E os discípulos vão responder. Alguns vão dizer que o Senhor é um profeta, o Senhor é um João Batista.
que o Senhor é o Elias, o espírito de Elias. Entre outros profetas que vão sendo atribuídos como que fosse Jesus. Jesus vai perguntar para os discípulos: e agora, quem são vocês? E quem eu sou para vocês? E agora, o que vocês dizem a respeito de mim? Quem eu sou para vocês? Então, o apóstolo Pedro, tomado do Espírito Santo, vai dizer que Jesus é de fato um Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Jesus vai dizer para Pedro que, olha, essa realidade não te foi revelada pela carne ou pelo sangue, mas o Espírito que te revelou. É necessário que os nossos olhos sejam abertos para vermos quem é Jesus e sabermos quem de fato é Jesus. E o apóstolo João, conforme descreve aqui no texto, ele teve essa experiência. Ele pôde ver de fato quem Jesus é, o verbo da vida. E ele anuncia a respeito daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele tocou, apalpou. A expressão apalpar nos remete à proximidade, à intimidade. É como que sair no âmbito de seguir a Jesus na multidão para seguir a Jesus como discípulo. Nem todo mundo que seguia Jesus era discípulo. A questão não é só seguir a Jesus. A questão é se você está sendo discípulo de Jesus. Porque a multidão seguia Jesus, mas nem todos eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Muitos seguiam a Jesus pela curiosidade, pelos milagres que ele fazia, e as pessoas o seguiam apenas em função disso. Mas é necessário que nós saiamos do campo da multidão, de seguir a Jesus no âmbito da multidão, para seguir a Jesus no âmbito do discípulo, aqueles que praticam os seus ensinamentos e que vivem conforme as suas orientações. E João expressa isso na sua vida. Ele expressa isso no Evangelho. Ele expressa isso nessa carta. Ele vai dizer que aquilo que nós vimos e ouvimos e apalpamos a respeito do verbo da vida, é isso que nós anunciamos. Observa que João não está anunciando acerca de si mesmo. Aqui é importante nós lembrarmos um aspecto muito importante do Evangelho. Falar do Evangelho não é apenas contar a nossa história de conversão. A nossa história de conversão tem seu lugar no Evangelho. É importante, mas não é mais importante com relação àquilo que Jesus fez na cruz, ao morrer em nosso lugar. O Evangelho não é sobre minha história, porque não é minha história que salva. O Evangelho é sempre sobre a história de Jesus, sobre aquilo que ele fez na cruz, por mim e por você. E é isso que João está fazendo aqui. Ele não está falando sobre ele mesmo. Ele não está falando sobre outros apóstolos, outros discípulos. Ele está falando sobre Jesus. E ele está anunciando, observa no versículo 2, a vida se manifestou e nós damos testemunho daquilo que nós temos visto e anunciamos a vocês a vida eterna. João está anunciando a vida eterna e não está anunciando a si mesmo. Muitas vezes nós centralizamos o Evangelho falando da gente, e esse é um grande problema. As pessoas têm dificuldade ao falar do Evangelho, porque falam somente de si. Não fale de você quando for falar do Evangelho, mas fale daquele que é o fundamento do Evangelho, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o fundamento do Evangelho. Quando você for falar do Evangelho, fale a respeito dele. Fale a respeito de Jesus. Essa verdade é importantíssima para nós. O segundo ponto que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos é o conhecimento ético. Diz respeito à prática da verdade. O primeiro que nós vimos é o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o verbo da vida. Ele é o verbo da verdade. É este Jesus. O segundo ponto que João vai expor para nós
é agora a prática dessa verdade. A prática dessa verdade, ou seja, se você conhece quem é Jesus, você precisa anunciar a Jesus. Se você se deparou com essa verdade, conheceu realmente quem é o Verbo da vida, você precisa transmitir essa notícia. Porque a boa notícia não se esconde. A boa notícia se comunica. Você já viu alguém que ganhou um grande prêmio e escondeu para si mesmo, não contou a ninguém? Isso é quase impossível, principalmente nos tempos que nós vivemos nos dias atuais. Nos dias atuais, quando você tem uma conquista, quando você consegue um emprego, quando você consegue alguma premiação, a gente divulga, as pessoas divulgam, as pessoas colocam nos status do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. As pessoas querem almejam dar as boas notícias, boas informações que estão acontecendo com eles, que estão acontecendo a respeito deles. É só olhar para as mídias atuais. Quando as pessoas vão para um restaurante lindo, eles querem tirar fotos para mostrar que estão num restaurante lindo. Quando as pessoas fazem grandes passeios marcantes, viagens, eles tiram as fotos para mostrar, para celebrar e mostrar aos outros o que está acontecendo com eles. É como que falasse assim, olha, vejam o que eu tenho agora. Eu aprovei de classe, eu terminei o meu curso de faculdade, eu recebi o meu diploma, o meu certificado, eu estou com um novo emprego. As pessoas gostam de dar boas notícias. Eu agora tenho um filho, agora tenho uma filha, recebi uma promoção, agora comprei um apartamento, comprei um carro. Essas informações, elas diz respeito à nossa vida terrena, são questões limitadas. Se nós temos tanta coragem para anunciar essas coisas que acontecem nas nossas vidas, por que às vezes nos falta coragem para falar a respeito de algo mais precioso que tudo isso? A notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é a notícia mais importante para a humanidade. É a notícia que salva. A prática dessa verdade implica seu constante anúncio. A gente precisa anunciar constantemente a respeito de Jesus, para que outras pessoas também conheçam essa verdade que nós conhecemos. Sabemos que a gente não tenha de fato se encontrado com essa verdade. Mas se nós encontrarmos essa verdade, nós precisamos anunciar essa verdade às pessoas, para que eles tenham um encontro verdadeiro com aquele que é o Verbo da vida, Jesus. Não há outro meio pelo qual as pessoas serão salvas, senão pelo testemunho do Evangelho de Jesus. Não tem outro meio. As pessoas não são salvas pelas obras. As pessoas são salvas quando elas se deparam com a verdade libertadora do Evangelho. É o testemunho do Evangelho que salva e liberta as pessoas e os conduz para a vida eterna. Em João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, as palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. A vida está nas palavras que procedem da boca de Jesus. E essas palavras não são outras senão o próprio Evangelho que nos liberta. Não há outro jeito das pessoas serem salvas, transformadas, curadas da condição de homens e mulheres falhos, a não ser pelo conhecimento do Evangelho. Por isso, nós precisamos anunciar essa notícia para as pessoas. É o Evangelho refúgio no coração do pecador, transformando-o por meio da fecundação do Espírito Santo, no encontro com o divino Verbo da vida. É no encontro com o divino Verbo da vida que nós recebemos a vida. Assim como Paulo, no caminho de Damasco, se encontrou com o Verbo da vida e, a partir daquele momento, não se tornou mais o mesmo. Ele se tornou outra pessoa.
E através do Evangelho que nos tornamos como jovens plantas, enraizadas em Cristo, estimuladas a acolher e a cultivar o dom inefável da filiação divina. É através do Evangelho que nós somos transformados desse jeito. É através do Evangelho que nós somos integrados para a filiação divina. E é através do Evangelho que nós deixamos de ser filhos da carne, filhos da desobediência, filhos de Satanás, para nos tornarmos filhos da obediência, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Através da mensagem do Evangelho que nós somos transformados. A mensagem do Evangelho é a bela e a alegria, a novidade da vida que deve ser comunicada e testemunhada em todos os tempos. Essa mensagem do Evangelho precisa ser o elemento que paire constantemente em nossas bocas. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que sepulta o homem, nos joga no pó, o nosso eu antigo, para que do pó nós possamos renascer novos seres humanos em Cristo Jesus. Literalmente novos, assim como Paulo chamou, novas criaturas em Cristo Jesus. Isso ser possível mediante o contato com o Evangelho, com a palavra da vida, com o verbo da vida. Jesus é o berço da vida e luz. É nele que nós somos transformados. Em terceiro lugar, então, para a gente encerrar, é a beleza de estar em Jesus. Quando nós estamos e caímos, quando o ser humano, no jardim do Éden, pecou, Adão e Eva pecaram, se desvincularam de Deus, eles perderam a beleza de Deus. Eles perderam aquela beleza original a qual foram criados como filhos obedientes e dependentes do Pai. Porque eles optaram em darem ouvidos às mentiras de Satanás. Eles deram ouvido à sagacidade da serpente e falharam em identidade. Eles falharam no aspecto da natureza de ser em Deus. Então eles perderam a beleza de Deus. Mas através de Jesus, essa beleza é resgatada e é imputada a nós. Assim como o Evangelho nos conduz à concepção de que é Jesus que toma toda a sagacidade do pecado, carrega para si e morre na cruz em nosso lugar. Para que, então, através da ressurreição de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos erguidos em vida. E é através de Jesus que essa realidade acontece. E essa é a beleza do Evangelho. E nós vamos constatar essa beleza no versículo 3 e versículo 4, quando ele diz: o que temos ouvido, anunciamos também a vocês, para que tenham comunhão conosco. Então ele conclui que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Na queda, houve a ruptura. Perdemos a comunhão. Mas através de Jesus, através da mensagem do Evangelho que nos convence da nossa realidade pecaminosa, nós somos transformados e a nossa comunhão com o Pai é restabelecida. Então, eles estão dizendo aqui, os apóstolos, o apóstolo João está dizendo, aqueles que devem ouvir essa mensagem e crerem: olha, nós estamos falando isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Mas a nossa comunhão não tem fim em si mesmo, não tem fim em nós. A nossa comunhão tem fim no Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Ele é o fundamento da comunhão. E essa é a beleza da igreja. A beleza da igreja é o fato de que todos nós, pessoas de regiões diferentes, pessoas de sotaques diferentes, pessoas lá no Ceará, pessoas de Rio, pessoas de Minas, pessoas de Pará, todos, pessoas que vieram de famílias diferentes, culturas diferentes, todas unidas em Cristo, formam igreja. Essa é a beleza, a riqueza da beleza de Deus. Estávamos separados,
caminhando para o curso da perdição, mas através de Jesus somos erguidos nele, fundados literalmente em Deus. Deus fundou sua beleza em nós através de Jesus. Por isso que nós podemos brilhar à luz de Cristo. Não porque é a nossa luz, não. É a luz de Cristo. Nós podemos, como igreja, brilhar essa luz. E essa luz não pode ser outra senão a expressão da própria beleza de Deus, que nos resgata da fealdade do pecado, da horrorosidade do caos, e nos conduz para a maravilhosa luz, onde o brilho de Cristo existe em mim e em você. Essa é a notícia do Evangelho. É essa notícia que precisa ser anunciada para mais pessoas. Você não pode guardar essa preciosidade em você. É essa a mensagem que precisa ser anunciada para as pessoas. E que Deus possa, em Cristo Jesus, nos abençoar e nos ajudar nesse caminhar, nesse curso de filhos de Deus, para a glória de Deus. Amém? Glória seja dada ao nosso Senhor. Vou devolver a palavra ao irmão. Que Deus continue nos abençoando nessa jornada como filhos da luz, que brilham a luz de Cristo. Não a nossa luz, mas a luz de Cristo. E a luz de Cristo é a luz de Deus. Para a glória do seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. Uma riqueza de detalhes. Essa mensagem vai estar disponível depois no YouTube, para quem quiser ouvir 1, 2, 3 vezes, não perder todos os detalhes, porque Deus ele é perfeito e a sua perfeição expressa em vida foi o próprio Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Eu queria ver se os irmãos têm condições de cantar a música que aclame ao Senhor, que começa dizendo que meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Não há outro como o nosso Senhor Jesus, capaz de nos salvar, capaz de nos resgatar do mundo das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. O próprio amor de Deus expresso por nós. Daí eu vou pedir para o pastor David orar após o louvor, pela nossa igreja, e encerrando o culto também. Irmão Jefferson? Irmão Jefferson, acho que está sem som. Vocês estão sem som, Jefferson. Eu não estou ouvindo. Amém? É porque é ao vivo. Tá ouvindo? É ao vivo. Ao live. Aqui tem que fazer os ajustes para poder funcionar. Amém. Então, agora vai. Agora tá ouvindo? Dá o joinha? Agora sim, beleza.
Pastor David? Nós agradecemos por tudo que Ele nos proporcionou neste dia. Pai Celestial, nós queremos ser gratos e como igreja, reunidos nesta transmissão, nesta ferramenta, registramos nossa profunda gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por tudo quanto o Senhor é. Nós apenas o agradecemos. Bendito seja o teu nome, Deus eterno, soberano Pai. Obrigado, Deus, por proporcionar a esta igreja momentos
incríveis de tua presença, porque sabemos que a tua presença está conosco. O Senhor se fez Deus presente, Deus acessível, Deus conosco. E nós podemos experimentar a tua presença pessoal à medida em que nós vivemos integrados em ti. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Santo. Abençoe a cada irmão, a cada família desta igreja, a cada elemento que está conectado nessa transmissão. Que a tua graça nos acompanhe nesta semana. Cuide de cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, dos desafios que o coronavírus traz para a tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a nos firmarmos mais em ti, a olharmos apenas para o Senhor e sabermos que o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas. Obrigado, Pai Celestial. Dê-nos uma semana abençoada. E nós oramos assim, em gratidão a tudo quanto o Senhor tem feito e fará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as infindáveis consolação do Espírito Santo permanece com a tua igreja, hoje e até a consumação dos séculos. E é assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor David Bango. Obrigado por se permitir ser usado por Deus nessa noite para nos abençoar. Deus abençoe seu ministério. Esperamos, assim que acabar essa pandemia, podemos nos conhecer pessoalmente, nos dar nosso abraço fraternal em Cristo. E esperamos uma visita do irmão também aqui. Os meninos conhecem você aí do Cantinho do Céu, né? Foram trabalhar aí no Expresso, conhece o irmão, né? E gostaríamos de conhecê-lo também aqui. Um abraço para vocês, Deus abençoe a igreja aí do Cantinho do Céu. Continue se fortalecendo, se protegendo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Amém. Irmãos, boa noite para todos. Fiquem com Deus. E tchau. Dê um oi aí, ó. Boa noite, irmãos. Tchau. Boa noite.